bem? Bem-vindos a mais um Paula Cunha TTcast 010. Hoje vamos falar sobre recém-nascido e os primeiros 3 meses de vida do bebê. Hoje eu tô aqui com o meu cachorrinho, que como tá chovendo bastante, ele tá com medo, tá velhinho já, o nome dele é Seringa. Seringa, dá oi lá pra galera. Dá oi, TT. E o apelido dele é TT. Então vamos falar aqui sobre recém-nascido, teoria da estrogestação, transição do mundo para fora, né, a transição do útero para a vida fora do útero, como é que funciona todo esse passo aí, tá bom? Então, eu vou dar oi para as mamães, vou anotar aqui sobre o que falaremos hoje, para as mamães que estão chegando aqui. Então, vamos conversar sobre recém-nascido. No final, eu vou tirar dúvidas, tá bom? Então, se vocês têm dúvidas aí sobre amamentação, sobre gestação, retorno ao trabalho, desmame, qualquer tipo de dúvida aí, fica aí assistindo. E aí, no final, vocês podem tirar dúvida, tá bom? Mas a ideia aqui é para falar um pouquinho sobre recém-nascido, o que esperar, como se preparar, como é que funciona, o que acontece com recém-nascido. Certo, meninas? Então, para começar, a gente não pode deixar de falar sobre a teoria da esterogestação. Quem aí já ouviu falar na teoria da esterogestação? Então, o que é esterogestação? Então, a gente diz que é gestação fora da barriga. O que acontece? A gestação, ela dura 9 meses. Mas vocês já repararam que todos os mamíferos conseguem andar até o TT da mamãe, a maioria já nasce, né, os mamíferos, o cachorrinho, a girafa, todos os mamíferos, eles já nascem conseguindo ir até o TT da mamãe, já nascem com uma certa independência. Quem é o único mamífero que fica completamente dependente do adulto? Nós humanos, né? Por quê? Porque nós somos mais desenvolvidos, ou seja, nosso cérebro é maior do que dos outros mamíferos. E aí, se fosse esperar a gente estar pronto para nascer, a gente já não passava mais, porque a nossa cabeça era muito grande. E lá no tempo de antigamente que começou, né, a gestação cada vez, conforme a gente foi se desenvolvendo cada vez mais, foi surgindo os partos prematuros. Então os bebês que sobreviviam eram os bebês, né, de parto prematuro. Então quando passava muito do tempo, né, tinha aqueles casos das mamães que vinham a óbito no parto e tudo aquilo, né? Então foi um processo evolutivo. E aí o que se sabe hoje em dia? Que a gestação humana, ela deveria ocorrer por pelo menos mais 3 meses. E aí que a gente fala os famosos 3 meses de vida do bebê. A gente fica esperando que com 3 meses tudo muda. Não é bem assim, né? Não muda da água para o vinho, não muda de uma hora para outra. Mas nesses 3 meses aí, a gente consegue notar que o bebê ele começa a entender melhor a transição do útero para a vida humana, para nossa vida aí, né? A nossa gravidade, calor, frio, luz, barulho, né? Ele começa a entender um pouquinho melhor esse tipo de mudança que ocorre aí, tá? Então, eu não posso começar falando de recém-nascido se eu não falar o que é a teoria da esterogestação. Então, vocês entenderam. Teoria da esterogestação diz que a gestação deveria durar pelo menos mais 3 meses depois que o bebê nasce, que seriam 12 meses de gestação. Certo, meninas? E o que essa teoria diz aí pra nós? Ó, meu cachorro tremendo de medo da tempestade. Daqui a um tempo vocês vão me ver fazendo live com o bebê no colo. Agora vocês vão me ver com o cachorrinho aqui. Então, o que a teoria da esterogestação diz? Que tudo que lembrar o útero nos primeiros 3 meses de vida, o bebê vai gostar muito, ele vai se sentir muito bem, muito tranquilo, tá? E quais será as 5 coisas, a gente chama de 5S, né? As 5 coisas que lembram muito o útero aí, gente. Qual que é a primeira? Como que é o útero? Em primeiro lugar, ele é apertadinho, né, gente? Então, o sling, o charutinho, o casulinho, o bebê se sentir apertadinho, faz com que ele se sinta seguro. Isso não quer dizer que a gente tem que deixar recém-nascido 3 meses embrulhado, não, tá? Mas em momentos que o bebê estiver muito agitado, que a mãe precisa ordenhar ali, fazer uma massagem antes do TT, fazer o embrulhinho na hora do banho, tudo isso ajuda bastante, tá?
Outra coisa que funciona muito, como é o balanço. Então as mamães falam, não pode balançar que o bebê fica mal acostumado. Gente, mas o bebê ficou 9 meses dentro da barriga, andando de um lado para o outro, né? Então, além de apertadinho, ele ficava balançando. Então, é natural que o bebê goste do embalo, do balancinho, da caminhada, tá bom? Então, não tem absolutamente nada de errado nisso. Temos a posição de lado. Por que será que o bebê não gosta de ficar de barriga para cima? A gente fala que a forma mais segura de um bebezinho dormir é de barriga para cima. Mas por que será que o bebê não fica seguro de barriga para cima? Porque como que é dentro do útero? Dentro do útero é um líquido. Então ele não conhece a gravidade. A gravidade para ele assusta, é como se ele fosse cair. Então o bebê não gosta da gravidade, ainda não está acostumado com a gravidade fora da barriga. Então a posição de lado, né, você segurar o bebezinho de lado, traz bastante desconforto, tá? Mas eu não posso deixar de falar para vocês que a forma segura do bebê dormir é de barriga para cima. É o que evita o maior número de morte súbita, tá bom? Que mais, gente? Então, posição de lado, balanço, ficar embrulhadinho, nós já falamos. E o barulho, gente, o útero é um lugar extremamente barulhento. Além do bebê conseguir ouvir o barulho externo, então ele consegue ouvir conversa, música. Dentro da barriga tem várias veias, várias artérias ali funcionando. Tem o intestino da mãe também, que é super, super barulhento. Então, o bebê, ele gosta de muito barulho. Por isso que vocês conhecem aquele recém-nascido que durante o dia fica super bem, porque tem TV ligada, tem gente conversando, tá de colo em colo. E à noite o bebê dá aquele baile, né? Então, é por este motivo que isso acontece, tá? E aí temos o barulho. Então, como é que a gente vai resolver a questão do barulho aí? Então, eu costumo indicar ruídos brancos. Então, aplicativos de ruído branco que imita o som do útero existe já. Funciona muito. Fazer no ouvidinho do bebê é algo que funciona demais da conta. Ajuda muito o bebê a se acalmar, né? Eu falo, já viram chuveiro? Né? Quando tem alguém tomando banho, o bebê tá dentro do banheiro, escuta aquele barulhinho de água, de chuveiro, ele se acalma. Quando vai andar de carro, o barulhinho do carro também acalma ele, fora o balancinho, fora tá apertadinho ali na cadeirinha. Então eu falo que passear de carro é lembrança muito próxima aí do útero, por isso que os bebês adormecem tanto quando vão andar de carro, né? Eu lembro do meu primeiro filho, que a gente não podia ver um sinaleiro, que a gente já ficava que ele ia chorar, né? A cadeirinha fica virada para trás no início, né? Até 1 aninho, e aí é difícil essa adaptação, né? Então eu lembro que meu filho, a gente via o sinaleiro, a gente mudava o caminho para evitar de parar e ele reclamar e chorar bastante, tá? Então, temos o barulho alto, outra forma é o secador de cabelo, tá? Não no bebê, obviamente, mas o barulho de secador de cabelo, aspirador de pó, televisão, máquina de lavar roupa, todos esses barulhos altos aí que a gente acha que vai assustar o bebê, no fim eles gostam, tá bom? E por último, a sucção, mas a sucção aqui fica muito, muito limitada à amamentação, né? Ou ao uso de bicos, que eu não recomendo, porque dentro da barriga mesmo o bebê, ele já suga o dedinho. Tem algumas mamães que já me mandaram vídeos do bebê dentro da barriga mesmo, sugando o dedinho ali. E isso lembra muito. Então, a sucção já vem desde dentro da barriga. Então, o bebê fica muito calmo sugando. Por isso, ele não tem só fome física, né? Só fome, ele tem fome emocional também. Então, muitas vezes ele procura o seio para outros desconfortos, como alguma dorzinha, dor de barriga, gases, frio, calor, etiqueta incomodando, qualquer desconforto, o bebê ele acaba utilizando aí a sucção como forma de acalmar o bebê. Me contem aí, gente, vocês já sabiam disso tudo? O que vocês costumam usar aí que funciona? Utilizam sling, charutinho, ruído branco? Eu falo do ruído branco, né, que tem até adulto que gosta, né? Aquelas pessoas que gostam do barulhinho de chuva, do ventilador, é um ruído branco natural. Quando a gente tem um ruído branco, não é somente pela lembrança do útero, mas o barulho alto e constante, né, naquela mesma frequência, faz com que barulhos externos, eles acabem, como que eu vou dizer?
sumindo, né? Ou não despertando tanto. Então, por exemplo, se o bebê tá no ruído branco e cai uma panela ou um cachorrinho late, ele não vai despertar da mesma forma. Ele tende a abafar esses barulhos, tá bom? Ó, a Lari me mandou. Até hoje, por aqui, estava indo super bem. De ontem para hoje, está solicitando demais o seio. Lari, o bebê, ele vai crescendo de forma inconstante, né? Ele não vai crescendo assim, ele tá de um jeito, daí ele aprende uma coisa, sobe um pico. Aí ele aprende alguma coisa, sobe outro pico. E aí ele acaba demandando muito, tá? Então tenta verificar aí se tem algo relacionado à temperatura, cólica, algum desconforto aí que ele está demandando mais, tá? Mas não é algo que vai ocorrer para sempre, né? Mas é comum, né, Lari, que em alguns momentos aí, principalmente nos picos de desenvolvimento, o bebezinho, ele solicite mais o peito. Aí vocês me falam assim, ai, Paula, mas e a tal da produção de leite que você fala que é justa, né? O bebê vai crescendo, como é que sabe que tem que produzir mais? Então, geralmente o nosso corpo, ele acaba produzindo mais, né? Ele acaba produzindo que o bebê mama, ele depois de um tempo, ele começa a regular bem. E aí, sempre que o bebê começa a demandar mais, a gente observa um período ali de 3 a 4 dias que ele fica solicitando o peito com mais frequência. E aí o corpo da mulher já ajusta, e aí já aumenta a nossa capacidade de produção de leite, né? E ela vai crescendo conforme o bebê vai crescendo, tá? Então, é comum a gente observar períodos que o bebê tá super bem, tá mamando de 3 em 3 horas, tá dormindo bem à noite, e aí de repente parece que tudo desanda, tá? Mas fiquem tranquilas que isso é esperado, tá? A gente não espera que o bebê, ele simplesmente aprenda de uma hora para outra e mantenha aquele padrãozinho, não, tá? Por isso que a nossa conversa de hoje é tão importante, tá? Então, o que acontece na primeira semana de vida do bebê? Pense que dentro da barriga o bebê não sentia fome, não sentia frio, ele era alimentado constantemente, não precisava nem respirar. E de repente ele nasce e ele precisa respirar, ele precisa lidar com a fome, ele precisa sugar para mamar, ele precisa digerir o leite. Então, gente, é algo que exige demais do bebezinho, é uma transição muito brusca. Imagina você tá num lugar quentinho, apertadinho, você não sente fome, não sente frio, não sente absolutamente nada, não precisa nem respirar. Você só fica ali sobrevivendo. De repente você nasce e tem que sugar, engolir, respirar, digerir leite, fazer xixi, fazer cocô, lidar com frio, lidar com calor, lidar com água, com banho, com um monte de colo. Então, assim, é uma mudança de vida muito brusca para o bebê. Então, quando a gente entende isso, fica muito mais fácil lidar, tá? Então, é importante a gente ter esse preparo, a gente se preparar antes para o cuidado do recém-nascido, saber o que esperar dele ali, né? O que eu vou esperar de um bebê, como que é o padrão de vida dele. É muito mais fácil a gente entender que é uma fase que o bebê tá numa nova adaptação do que a gente querer que um bebê simplesmente nasça e entre na nossa rotina e que ele durma já a noite inteira e que ele não sinta frio e que a gente também... Então, assim, as primeiras semanas de vida é muito brusca para um bebê e é muito brusca para uma família também, né? Eu falo que você ser recém-mãe, recém-pai, também é muito difícil. E os bebês, eles demandam bastante mesmo. A gente fica exausta mesmo, né? É uma mudança muito radical da rotina. Então, se permitam, se preparem para esse momento. Busquem bastante informação, comida congelada, rede de apoio. Esquece a casa por um tempo, né? Sobrevivam ali em função do recém-nascido de vocês ali. Esse é o que tem de mais importante aí para a gente poder fazer. Então, que nem eu já falei aqui para vocês, olha o tanto de mudança fisiológica significativa que a gente tem quando o bebê nasce. Então, respiração, alimentação, a amamentação, sentir fome, o sistema digestivo, o bebê ele nasce completamente estéril, ele não tem bactéria nenhuma no intestino. Nós, adultos, a gente tem as bactérias do bem e as bactérias do mal no nosso intestino. O bebê nasce estéril, não tem bactéria nenhuma para ajudar a digestão ali. Por isso que ele sofre tanto com cólica, né? Então, por isso que ele mama tanto e tão frequente. Então, por isso que os bebês podem ficar literalmente pendurados no seio aí nesse início, tá? E quais são os sinais de fome do bebê, então? Você já sabe identificar?
Mãozinhas fechadas, procurando no rosto, tá? Existe aqui nessa parte do cavanhaque, meninas, eu chamo de... o bebê tem reflexo de busca, então às vezes tem uma roupinha encostando, né? Uma golinha que tá encostando aqui no bebê, ele tá buscando, mas é reflexo. Então tira tudo, deixa essa área aqui do cavanhaque totalmente livre e verifica se o bebê tá buscando o seio. Isso já é os primeiros sinais de fome, tá? Eu falo que choro, o bebê ficar vermelho, ficar muito agitado, já é um sinal tardio de fome. A gente tem que tentar atender o bebê nos primeiros sinais de fome. E aí, o que acontece? As mamadas, porque o estômagozinho do bebê é muito pequeno. Quando o bebê nasce, o estômago dele é de 3 a 5 ml. Então, é um estômagozinho muito pequenininho mesmo. E aí, com um mês já vai para 100, 120, 150. Então, ele cresce rápido. Mas com isso, nas primeiras semanas, faz com que ele mame realmente o tempo todo. Os intervalos sejam curtos. Então, a gente espera, meninas, de 8 até 12, 15 mamadas por dia. Então, o bebê pode literalmente ficar pendurado no peito, certo? Eu sempre falo para vocês quais são os sinais de atenção de que algo está errado, tá? Mamadas superiores a 1 hora, acende um sinalzinho de alerta. Aquele bebê que você coloca no peito e imediatamente dorme, então não faz sucção nenhuma, é um sinal de um bebê que mostra algum sinal de alerta ali para nós. Tá? E os intervalos muito, muito, muito curtos, sempre abaixo de 1h30. Não, o bebê geralmente ele dá um intervalo de 1h30, 2, 3, varia, né? Aí se o bebê tá toda hora, cada 20 minutos, meia hora, 40 minutos pedindo seio, sempre, não é uma mamada ou outra, porque uma mamada ou outra isso vai acontecer. Mas se é sempre, acende um sinalzinho de alerta aí para nós, tá, meninas? Certo? Vamos ver aqui o que mais. E aí, porque o que será que acontece com o dia e noite? O bebê, ele nasce sem saber o que é dia ou noite. O bebê só vai produzir melatonina, que é o hormônio indutor do sono, com em torno de 45 dias. E antes disso, toda a melatonina vem da mamãe. Isso quer dizer que a mãe que amamenta, o bebê consegue entender melhor o que é dia ou noite, porque ela recebe esse hormônio da mãe. Então, a mãe amamentar sonolenta, tranquila, passa isso pro bebê. Aquela mãe que fica muito tensa, né? Às vezes vocês estão com dor ali nos primeiros dias, e a mãe senta, fica agitada, fica nervosa com a amamentação, o bebê sente isso e tende a dormir menor, tá? Então, é esperado que eles mamem mais à noite mesmo, e que com o tempo eles vão aprendendo a diferença entre dia ou noite, tá? Então, a produção natural de melatonina dos bebês ocorre ali em torno de 45 dias. Enquanto isso, é difícil, mas é importante que desde sempre vocês tenham o ritualzinho do sono. O ritual do sono é muito importante para que o bebê, quando ele começa a produzir melatonina sozinha, ele entenda o que é dia ou noite e consiga dormir muito melhor, tá? Então, é importante que vocês mantenham isso de forma constante, certo, meninas? Vamos ver o que mais. Então, como é que vocês vão estabelecer a amamentação nos primeiros dias, tá? Primeira coisa, esquecer o relógio, tá? Se a gente pega de madrugada, fica olhando ali de hora em hora, claro que vocês vão colocar ali na mente ali aquelas 3 horas, né? Pra não deixar o bebê muito tempo sem mamar, mas não fiquem presas ao relógio, porque isso vai gerar uma frustração muito grande. Eu sempre dou a dica de que de madrugada nem olhe o relógio, porque se você sabe que você acordou 5 vezes, o cansaço é muito maior se você nem sabe quantas vezes você acordou ali, tá? Então, não controle o tempo de mamada, controle a efetividade de mamada. Então, o bebê que mama bem, a gente observa a deglutição aqui, ó, atrás da orelhinha, né? A gente vê o bebê engolindo aqui. Então, ele suga e engole, né? Então, a gente considera uma mamada efetiva quando o bebê, nos primeiros 5 minutos, ele faz esse movimento de suga, engole, suga, engole, suga, engole. Depois a gente espera de 10 a 15 minutos aquela mamada que dorme um pouquinho, aí lembra, né? Aí dá 2, 3 sugadas para uma engolida. E aí, final da mamada, só a sucção não nutritiva ou sucção afetiva, aquela que movimenta somente o queixinho e não tem deglutição nenhuma, tá bom? Ai, Paula, eu ofereço 1 ou duas mamas por mamada. O que eu faço? Qual que é o normal? 1 ou 2?
Deixa o bebê decidir, compreenda o bebê, tenta entender. Então, o que você vai fazer? Você vai oferecer um lado da mama, vai esperar o bebê soltar naturalmente, seja dormindo, seja porque ele quer o outro seio. Então, espera o bebê soltar. Soltou, você oferece outro peito. Ou soltou e dormiu, você deixa. A próxima mamada, você vai para o outro peito, tá? Então, o bebê faz esse movimento. Ele que vai decidir se é 1 ou 2 peitos por mamada, tá bom? A Sara me perguntou. Bebê aqui com 16 dias. É normal os seios ficarem mais murchos? Isso mesmo, Sara. Então, o que acontece? Quando o bebê nasce, ali do 3º ao 5º dia, vem a apojadura, que é a descida oficial do leite, que a gente fala que é a transição do colostro para o leite maduro. Então, as mamas ficam cheias, ficam pesadas, né? Fica dolorido, fica quente. E aí, conforme o tempo vai passando, Sara, vai melhorando. E a tendência é que fique bem murcho mesmo, porque você já pensou, né? A Organização Mundial da Saúde recomenda que você amamente até 2 anos. Imagina você ficar 2 anos com a mama cheia, vazando, leite vazando, aquela sensação pesada. Então, isso só ocorre no início porque teu corpo nunca produziu leite e teu corpo não sabe o quanto o bebê mama. Então, o corpo fala, agora é melhor eu ter excesso do que falta. Então, ele vai lá e produz um monte. E aí, conforme o teu corpo vai entendendo essa dinâmica, ele vai começar a produzir somente o suficiente. Eu costumo falar que o peito é fábrica, não é estoque. Então, não tem que ter mama cheia explodindo, não. Tá? Conforme o tempo vai passando, as mamas vão ficando mais murchas mesmo e tá tudo certo, tá? O teor de gordura durante a mamada é diferente, mas não existe mais aquilo que se tinha antigamente de leite anterior e leite posterior. Já ouviram esse termo? Esse termo já caiu em desuso, tá? O que se sabe hoje em dia? A água, a molécula de água mesmo, ela sai com mais facilidade no início da mamada do que no fim, né? Ela sai mais fácil. A gordura já é uma molécula mais pesada, então ela costuma... então, quando o bebê suga, vem aquela molécula que é mais leve, digamos assim. Então, vem mais água. Vai indo para o final da mamada, vem a molécula mais dura, né? Vem aquela molécula mais pesada, que é a da gordura. Mas isso não existe um tempo que a gente pode determinar isso. Que nem eu costumo, tem médico que orienta ordenhar 20 minutos para oferecer o peito e oferecer o leite gordo. Só que esse final de mamada, o bebê tem que fazer muito mais força para o leite vir. Então, se a mãe faz isso, perde um monte de anticorpo, perde um monte de água importante para a hidratação do bebê. Então, não façam isso, tá bom? A Gi me perguntou, pode dar mamar de RN de 25 dias estando gripada? Gi, não só pode, como deve. É esse momento que teu corpo precisa dos teus anticorpos. Então, se você tá gripada, muito provavelmente seu filho, né, vai ficar gripado também. Só que você já tá produzindo os anticorpos contra esse vírus aí. E aí, se você der mamar pro seu filho, ele vai estar muito mais fortalecido. Então, pode sim dar mamar. O que você pode fazer é lavar as mãos antes das mamadas e se sentir mais seguro usar uma máscara. Mas se não, pode mandar ver, tá? Gente, então, o importante é esvaziar a mama. Então, você oferece um peito, espera o bebê soltar naturalmente, aí você vai para outra mama, combinado? E aí, mesma coisa. Aí, mamou só um pouquinho, dormiu, próxima mamada continua com aquela que não foi completamente esvaziada. Fechou? Entenderam? Então, tá bom. Vamos ver aqui. Então, é muito importante que vocês entendam que um bebezinho é completamente diferente do outro. Não existe regra. A capacidade de leite, tanto de armazenamento quanto de produção, é diferente de mulher para mulher, tá? Então, não se cobre. Tem mulher que vai produzir mais leite, tem mulher que vai produzir menos, tem mulher que vai ter mama murcha desde o início. Eu sou uma delas. Amamentei minha filha, né, até 3 anos e pouco e tem leite, nunca tive mama cheia, vazando, nem nada disso. Então, é diferente cada mulher, a gente não pode se comparar. Cada bebê tem um ritmo, então, geralmente, um bebê que nasceu com 40 semanas, ele vai mamar diferente de um bebê que nasceu de 35. Um bebê de 4 quilos vai necessitar de uma quantidade diferente de um bebê de 2 quilos. Então, não se comparem. Vai ter mamada que o bebê vai estar bem acordadinho, vai mamar super bem.
vai ter mamada que o bebê vai ficar mais difícil. Vocês vão sentir dificuldade, vocês vão ver que ele não tá muito atento. Isso acontece, então não precisa se preocupar, tá bom? Então, qual que é o meu conselho aqui para vocês, tá? Amamentar com frequência nos primeiros dias de vida, além de evitar problemas futuros, estabelece uma amamentação de sucesso. Então, se vocês querem uma amamentação de sucesso, o importante é que vocês amamentem com frequência, que vocês escutem o bebezinho de vocês, esqueçam o relógio, esqueçam os palpites e vão fundo, confiem. Rapidinho a amamentação se estabelece, o bebê entende essa transição do útero para a vida, e aí começa a dar uns intervalinhos maiores, ele começa a ficar mais eficiente. Gente, para mamar, o bebê tem que sugar, engolir, respirar, é muito complexo. A amamentação para um bebê que não precisava fazer nada dentro da barriga. Então, é normal que ele tenha um pouquinho de dificuldade aí, tá bom? Então, agora que a gente já conversou um pouquinho sobre o recém-nascido, eu vou abrir um espaçozinho para as dúvidas aqui, tá bom, meninas? Então, quem ficou aí até o final pode aproveitar para perguntar. Eu vou falar aqui, ó. A Rafaele me perguntou. Meu filho faz 3 meses e só ganha 13 gramas por dia. Rafa, a gente tem que sempre analisar a curva de um bebê, tá? Que nem eu falei aqui para vocês. Você concorda comigo que um bebê de 2 quilos não vai ganhar a mesma quantidade que um bebê de 4 quilos? Certo? Então, a gente sempre tem que olhar a curva. É normal que a partir dos 3 meses esse ganho de peso ele comece a diminuir um pouquinho, tá, Rafa? Então, eu não posso opinar aí se tá bom, se não tá, porque eu não consigo avaliar o contexto inteiro. Isso precisa ser avaliado pelo pediatra. Mas eu já costumo dizer para vocês que pediatra é mais criterioso, mais exigente, embolou tudo aqui, do que a gente, do que consultoras em amamentação, né, para referente ao peso, porque essa é a função deles, acompanhar o peso e o crescimento. Então, eles são bem rigorosos aí, referente ao peso, tá bom? O que você pode fazer para melhorar? Então, diminui o intervalo de mamada. Então, se seu bebê mama a cada 3 horas, diminui para 2 horas e meia se realmente for um problema. Eu não sei se é, tá? No seu caso. Fazer compressão de mama. Então, pegar o seio, segurar. 1, 2, 3, soltar. Segura, 1, 2, 3 e solta. Durante a mamada, vai fazer com que ele ingira muito mais leite no intervalo menor. Ó o trovãozão aqui. Então, pode fazer isso que costuma ajudar, tá bom? Faz isso um tempo aí, então diminui o intervalo de mamada, faz compressão de mama nos primeiros 5 minutos de mamada e vocês já vão observar aí completamente a diferença, tá bom? Olha lá, meu bebê cachorro aqui tá com medo dos trovões aqui, gente. Quer só ficar no colo. Olha lá, a Gi falou obrigada, mas tranquila agora, tava espirrando sim. A Gi não tem muito o que fazer, tá bom? Quando a gente fica doentinho, eles acabam ficando doentinho também, infelizmente, né? Então, melhor coisa que você pode fazer pro teu filho é amamentar mesmo estando doente, tá bom? Eu sei que dificilmente às vezes é cansativo, mas é o melhor, tá bom? A Lari perguntou. Estou tentando rotina do sono. Difícil conciliar, tirar do peito acordada ainda para pôr no berço. Sendo que precisa esperar soltar o peito para estar satisfeito. Lari, então vou te ajudar aqui, hein? Tomara que a Lari esteja aqui ainda. Ó, então funciona assim. O adulto, ele deita na cama, fecha os olhinhos e espera o sono vir. O bebê, ele não tem essa capacidade, essa maturidade de deitar e adormecer sozinho. Então, o bebê, ele precisa de ajuda para dormir. Como é que vai ser essa ajuda? Vai ser mamando, então ele relaxa mamando, vai ser ninando, vai ser batendo no bumbumzinho dele, ele precisa de ajuda para relaxar. Existem alguns bebês que, ou por treinamento de sono, né, fica chorando tanto que aprende a dormir sozinho, Tem alguns poucos que por natureza mesmo o bebê consegue relaxar e dormir sozinho, mas não é o esperado para a grande maioria, então não se cobre, tá? Então, o certo é a gente pelo menos avaliar ali, tá? Então, assim, enquanto você tá observando deglutição aqui embaixo da orelhinha, você não pode remover seu bebê do peito, tá? Quando começa aquela sucção não nutritiva, que começa a movimentar o queixo bem rapidinho, se você quiser tirar, né, aqui pelo cantinho da boca
retirar o bebê e fazer ele dormir de outra forma, tudo bem, dá pro esposo balançar, colocar no bercinho e ficar batendo no bumbum, não tem problema, pode fazer sem problema nenhum, tá? Aí você já fica mais tranquila, você sabendo avaliar eficiência de mamada e não tempo de mamada, já fica muito mais fácil de você saber, certo, Lari? Vamos ver se tem mais dúvidas aí dessas mamães lindas aí. Eu sei, gente, esse início aí é fogo, né? A Lari falou, acredito que seja pico mesmo de um mês. Seio super murcho, reclamando bastante, mas logo se ajusta de novo. Isso mesmo, Lari. Exatamente isso que a gente conversou. Meu bebê mama super bem no peito, porém não está ganhando peso. Da Rafa, a gente já conversou, né, Rafa? Vamos ver se tem mais dúvidas aí. Meninas, aproveitem. Aproveitem esse momentinho para tirar as dúvidas. Vamos ver. É normal eles terem soluço? A Dai me perguntou. Sim, Dai, é normal, tá? O que é o soluço? O soluço é a imaturidade do diafragma mesmo, tá? Então, assim, o bebê, ele ainda não sabe controlar. Na verdade, ninguém controla o diafragma, mas ele ainda não entendeu como é que funciona, tá? Então, o que acontece? Então, ele não tem maturidade nem no diafragma, nem neurológica. Então, o bebê tem muito soluço. Vocês devem ter visto que ele já tem, a maioria dos bebês já tem soluço dentro da barriga, tá? O soluço, ele pode, tem gente que fala, soluço é frio, né? É que faz um certo sentido, porque assim, se o bebê, você vai trocar a fraldinha dele e ele faz assim, ó, de frio, sabe quando a gente tá com frio, dá aquele movimento? Esse movimento pode desencadear essa movimentação do diafragma incorreta, que é o soluço, tá? Mamar demais. O bebê que mama muito, fica muito satisfeito. Ele também pode descompensar ali o diafragma e dar soluço. Mas assim, não é um problema, certo? Na maioria dos casos, o soluço não é um problema, é só uma imaturidade. O que eu aconselho vocês fazerem para ajudar essa imaturidade é realmente botar no peito, tá? Porque daí mamando, fazendo o movimento de mamar, o bebê, ele tende a melhorar ali, a consertar essa descompensação ali que aconteceu do diafragma dele, tá bom? Deixa eu ver. Ó, Rafa me mandou, ele nasceu com 3.700 e está com 5.500, caiu nessa curva aí. É normal, Rafa, eles perderem. Me manda a curvinha, baixa o aplicativo Curva de Desenvolvimento, tá? Para todas as mamães que estão aqui comigo. Tem um aplicativo que chama Curva de Desenvolvimento. Você baixa lá e anota todos os pesos, a altura, tudo certinho do bebê de vocês. Me manda no direct que eu vou analisar lá nos meus stories, que eu já oriento outras mamães, e vou dizer se realmente está preocupante, se realmente não tá, né? Para você conseguir ficar um pouquinho mais tranquila, tá bom? A Jimi perguntou. Quando se tem o fluxo de leite forte, o bebê se engasga, o que fazer? Gi, fluxo de leite forte, então, se é engasgo no início de mamada, geralmente é muito fluxo mesmo, tá? Se o bebê se engasga mais meio e fim de mamada, já acende um outro tipo de sinal de alerta ali pra gente, tá? O que você pode fazer? Ordenhar um pouquinho antes da mamada para sair aqueles jatos bem fortes, tá? Amamentar em posições mais elevadas, que é a posição de cavaleiro e de ladyback. Qual que é a posição de cavaleiro? Então, é o bebê sentadinho, com as pernas no meio, você abre as pernas no meio da tua coxa, coloca o bebê bem sentadinho, tá? Deixa eu pegar aqui um bebezinho. Ó, você põe as perninhas dele sentado na tua coxa e segura o pescocinho. Pode usar almofada de amamentação atrás para dar um apoio. E você dá mamar. Então, essa posição, ó, o fluxo de leite vai reto, é mais fácil do bebê controlar. Ele engasga um pouquinho menos, tá? A posição de ladyback é igual, só que a mamãe deita, fica bem reclinadona, assim, lá atrás. Também ajuda bastante, tá? Outra coisa que pode funcionar é você segurar um pouco os ductos. Então, você pega os seios e segura um pouco para conter um pouco o fluxo. Só que você não pode fazer isso a mamada inteira, porque senão pode obstruir ductos e pode causar mastite, ductos obstruídos e outras coisas, tá bom? Cesárea, mesmo com dores, dei mamar em livre demanda. Isso mesmo, Gi, muito bem, gostei de ver. Vamos ver se temos mais mamães com dúvidas. Adore!
Quando tive minha primeira filha, meu bico do peito feriu. Estou gestante de 4 meses. Tenho medo que venha ferir novamente. Tem alguma dica para evitar? Dori, tenho. Aprenda sobre pega e posicionamento, tá? A maioria, existem alguns casos que não cabe a nós, que é um bebê que tem uma língua presa, que tem uma disfunção oral, que tem algum problema que não cabe a nós, então pode ser que machuque e não dependa de você. Mas a maior parte dos seios machucados, eles ocorrem por falta da gente saber posicionar o bebê e fazer a tal da pega correta. Por quê? Vocês falam, mas depois de 15 dias, um mês melhora. Claro, né? O bebê aprendeu a abrir a boca, mamar, extrair. Mas a gente consegue tirar isso se a gente sabe posicionar o bebê corretamente, se a gente sabe fazer a pega correta e se a gente prepara o seio antes de dar a mamar. Então, não existe preparo do seio antes, assim, tipo, tomar sol, passar bucho, tudo isso que falam é balela, tá? Na hora que nascer, você tem que saber posicionar, você tem que saber fazer a pega correta, é isso que vai fazer a diferença, tá? Oferecer sempre a mama molinha e tudo. No meu Reels tem vídeo de como faz a pega, como posiciona o bebê, como faz massagem e ordenha para fazer o preparo de mama, tudo bem certinho ali, tá bom? A Gi me falou, muito obrigada, você é maravilhosa, vou seguir tudo direitinho. Muito bem, gente. Meninas, então é isso. O meu horário hoje era 3h30, mas por causa da chuva, a minha internet não ajudou, então eu consegui aparecer aqui só agora, mas o importante é que vocês ficaram aqui comigo, aprenderam bastante coisa, tiraram bastante dúvidas. Adorei, tá bom? Quinta-feira, 3h30, tem live de novo. Eu vou mandando, conforme vai passando a semana aí, qual vai ser o tema da live. Certo, gente? Então, seringa, dá tchau lá pra galera. Fala tchau, gente. Mesmo com chuva e medo, estivemos aqui. Obrigada, meninas. Bom final do dia aí pra vocês. Curtam o bebezinho de vocês, tá bom? Obrigada mesmo. A Sara me mandou. Parabéns, você é maravilhosa. Obrigada, Sarinha. Até a próxima.